Hoje é um dia especial, hoje é o Dia dos Pais. É essa data que tanto se comemora com um fim bastante comercial, mas é uma data importante, uma data especial, onde se comemora o Dia do Pai, o Dia dos Pais. Hoje eu quero falar sobre 3 novos paradigmas para os pais de hoje. Olá, eu sou Eliel e esse é mais um vídeo do nosso canal. Bem, antes de falar dos 3 novos paradigmas dos pais de hoje, eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo antes dando um like. Hoje é o Dia dos Pais. No Dia dos Pais nós comemoramos, damos presentes, fazemos toda aquela coisa que a gente está acostumado a ver. Não vamos nos esquecer que é uma data de cunho especial, mas que tem um caráter comercial, que também, não deixa de ser uma coisa que é bastante forte e que mexe com a nossa vida e com a sociedade. Mas é interessante, é bom, é bacana, é uma data legal, é uma data em que as famílias se juntam e que os filhos gostam de dar presentes a seus pais e cria-se realmente um clima legal, um clima bacana. Eu quero apresentar 3 novos paradigmas. É claro que existem muitos novos paradigmas nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um período bastante conturbado, diferente, e com muitas novidades, com muitas coisas rapidamente acontecendo e rapidamente chegando à nossa vida sem pedir licença. Elas estão chegando, elas estão vindo e mudando a nossa vida e a gente não está sequer sendo consultado. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Então eu quero apresentar nesse vídeo 3 novos paradigmas que os pais de hoje devem pensar, devem se preocupar e devem, sobretudo, se adaptar, tentar viver da melhor forma possível, inclusive tirando proveito desses novos paradigmas. O primeiro grande e novo paradigma dos pais de hoje é que tanto o pai quanto a mãe têm condições de cuidar dos filhos da mesma forma. É isso mesmo. Antigamente, quem cuidava dos filhos era a mãe. A mãe, a maternidade, era em si mesma uma atividade de cuidar dos filhos. Era algo exclusivo da mulher. Hoje, as coisas não estão mais dessa forma. O homem, ele pode e cuida tanto quanto a mulher. Tirando o amamentar, que o homem, por motivos óbvios, não tem condições de ter peito com leite, mas as demais atividades no que diz respeito ao cuidar de um filho, de uma criança, isso tudo, tanto o pai quanto a mãe podem fazer. Antigamente era comum que o homem chegava do trabalho e ele não se envolvia com as atividades do cuidar dos filhos. Ele ficava alheio a essa atividade porque não lhe pertencia, não lhe dizia respeito. É uma atividade completamente feminina, da mulher. E ele, como homem, provedor da casa, dono da casa, um patriarca, ele não se envolvia na atividade de cuidar dos filhos. É muito comum a gente ver hoje uma grande quantidade de homens bastante envolvidos nas mais diversas tarefas no tocante ao cuidar dos filhos. Hoje, esse é um grande novo paradigma. A mulher, ela não é exclusiva para cuidar dos filhos. O homem, tanto quanto ela, pode fazer esse serviço. Cada vez mais estamos vendo homens envolvidos na atividade do cuidar dos filhos. Homens dão banho em crianças recém-nascidas. Homens trocam crianças que acabaram de fazer cocô. Homens fazem mamadeira e dão de mamar aos filhos. Homens cuidam à noite, acordam, levantam, botam para rotar. Enfim, tem um monte de atividades durante o dia e da noite que o homem pode, tanto quanto a mulher,
fazer. É inclusive motivo de uma certa crise inconsciente, porque esse protagonismo que a mulher tinha como coisa meio sagrada, como coisa que somente ela pode prover ao filho, ficou um pouco de lado, porque o homem também pode fazer. Nós temos visto, inclusive, homens que cuidam melhor do que a mulher. Tem situações que o homem ele tem muito mais jeito, muitas vezes ele cuida do seu filho, da sua filha, de maneira muito mais eficiente do que determinadas mulheres. Então, é natural hoje, não tem mais essa coisa de o homem não cuidar porque é coisa de mulher, ou a mulher achar que somente ela pode cuidar, ou até mesmo somente ela pode cuidar da melhor forma seu filho, porque isso não é mais uma verdade. Os homens podem sim, tanto quanto as mulheres, cuidarem de seus filhos. Esse é um grande novo paradigma. Qualquer um pode educar, cuidar, fazer tudo que seu filho precisa. Não só homem, não só a mulher, mas os dois estão envolvidos nessa atividade. O homem não pode mais dizer que está ajudando a mulher. Ajudar é quando você faz algo favor. É quando você simplesmente faz algo que não lhe diz respeito, mas você ali está sendo legal, está fazendo. Não, isso não existe mais. Esse paradigma é novo. O homem, tanto quanto a mulher, devem cuidar de seus filhos. Devem fazer tudo o que as crianças necessitam, seja o que for que eles necessitem. Tanto o homem quanto a mulher abraçaram esse novo paradigma de cuidarem de seus filhos. O segundo e grande novo paradigma que estamos vivendo é a realidade de filhos ensinarem os pais, ou pais sendo ensinados por seus filhos. Gente, isso é um grande e novo paradigma para os dias de hoje. Os pais não são mais aqueles conhecedores de tudo e apenas eles ensinadores de seus filhos. Antigamente, os filhos estavam sempre aprendendo com seus pais e jamais imaginava-se que um filho pudesse ensinar o pai. Porque subentendia-se que o filho não estava pronto, não tinha condições, que o pai é uma sapiência, que o pai sempre sabia muito mais do que seu filho, e seu filho tinha que estar em cadeira cativa, ouvindo o seu pai. Esse paradigma mudou. O paradigma novo é que vários filhos ensinam o tempo todo os seus pais. Ser ensinado por seu filho é uma coisa comum, natural. Existem várias habilidades que os nossos filhos detêm com maior facilidade. Existe muito conhecimento que nossos filhos já agregam e desenvolvem muito mais rápido do que seus pais. E isso faz com que vários filhos o tempo todo estão ensinando os seus pais muita coisa. Filhos ensinarem seus pais é um grande e novo paradigma que até pouco tempo atrás não existia. Os filhos eram censurados por seus pais quando ocorria a oportunidade do filho tentar ensinar o pai. O pai não aceitava, ele achava que isso era um absurdo, porque ele era o pai, era a pessoa que iria ensinar, era incumbido dessa função e atividade. Hoje, isso não é mais uma realidade. Filhos podem, sim, ensinar seus pais. Os pais podem aprenderem com seus filhos, não tem problema algum com isso. Ele pode ensinar, como também pode aprender. É algo natural, é algo normal no dia a dia, nos tempos de hoje. Esse novo paradigma talvez tenha trazido uma certa crise à minha geração. A minha geração ela ainda se sente desconfortável. Ela se depara com o seu filho ensinando, trazendo lições, trazendo conhecimentos e habilidades que ele tem e o pai não tem. Esse paradigma antigo de que os pais eram ensinadores de seus filhos e os filhos jamais poderem ensinar nada a seus pais ficou no passado. É um novo paradigma hoje, não apenas ensinar, mas aprender com seus filhos.
É claro que isso gera uma crise também. É claro que a gente vê a autoridade ameaçada. É muito comum quando uma criança pequena se volta para um adulto e diz que ele está errado e que o certo é isto ou aquilo. Imagine, isso causa uma certa crise, isso causa um certo desconforto, especialmente para a geração anterior. Porém, isso é comum, isso é natural. Pais podem e continuam ensinando seus filhos, mas podem também serem ensinados pelos seus filhos. Os filhos podem trazerem para os seus pais as habilidades que eles possuem e também mostrar erros dos seus pais. Isso é um novo paradigma para os dias atuais. O terceiro e novo paradigma que eu quero apresentar como um paradigma novo para os pais é o paradigma de novos meios de comunicação e de se reunir. Gente, hoje estamos vivendo um momento muito marcante na história. Famílias inteiras têm se reunido online. Famílias inteiras têm feito reuniões virtuais. E as reuniões, elas facilitam a comunicação entre pais, filhos e irmãos e a família. Os pais hoje podem se comunicar com seus filhos mesmo estando distantes. A distância não impede mais de que ocorra uma determinada reunião em família, por exemplo. A distância não impede mais que as pessoas se comuniquem. As pessoas estão tendo cada vez mais tempos de comunicação maior. Cada vez mais as pessoas falam mais umas com as outras. É um novo paradigma da comunicação. Hoje, as ferramentas digitais, as ferramentas que temos utilizado, têm feito com que famílias inteiras se relacionem de maneira muito mais intensa, mesmo estando à distância. Antigamente, quando um integrante da família estava ausente, não estava presente na casa ou no local que deveria se fazer uma determinada reunião, a reunião era cancelada, porque não podia se fazer, porque um integrante ou alguém não estava presente. Ou então a reunião ocorria sem que aquele integrante participasse. Hoje, isso virou um paradigma do passado. O novo paradigma é que as pessoas vão se reunir o tempo todo, online, à distância, pelos meios de comunicação que temos hoje. Nenhuma família hoje está impedida de se comunicar ou de se reunir graças aos meios de comunicação. Esse é um grande e novo paradigma. A gente tem que se acostumar com essa nova realidade. Essas ferramentas vieram para ficar e os relacionamentos mudaram e irão mudar cada vez mais graças a essas tecnologias. A distância não impede mais que nos comuniquemos. Famílias inteiras podem se reunir, podem se comunicar muito mais frequentemente. Digamos que você esteja viajando ou com a viagem prevista, não é motivo de você não se reunir em família, porque a reunião pode ser em qualquer lugar, porque basta se combinar o horário, basta se combinar o dia e se fazer a reunião online. Esse é um grande e novo paradigma. Pai, não esqueça, você tem muito mais possibilidades de estar presente na vida de seu filho. Hoje, Dia dos Pais, é dia de pensarmos a respeito desses novos paradigmas. Eu creio que esses paradigmas vieram para ficar e não é mais interessante ficarmos resistindo, porque se nos adaptarmos, se nos adequarmos a essa nova realidade, vamos ter muito mais benefícios do que perdas, muito mais vitórias do que fracassos. Vamos construir uma família com novos paradigmas, mas vamos construir uma família com valores sólidos, com sentimentos profundos e com relacionamentos saudáveis. Dia dos Pais é dia de pensarmos nos novos paradigmas dos dias de hoje.
Então, mãe não apenas cuida de seus filhos, o pai também. Pai não apenas ensina seus filhos, aprende também. Pai e filho hoje podem se relacionar de forma intensa, mas diferente. Mesmo longe, mesmo distantes, pais podem estar juntos o tempo todo, interagindo, conversando, participando ativamente na vida do filho e filho participando ativamente na vida de seus pais. Um forte abraço a você que é pai e que não abre mão de ser um pai presente. Um forte abraço a você que é pai, mas está aberto aos novos paradigmas dos dias de hoje. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você julga ser importante ouvir o que estou dizendo. Até o próximo vídeo.